Veja bem a importância da visão. O que é a salvação? Quem sabe aqui o que é a salvação? Hein? Mas sabe que a salvação é a base de tudo, é o fundamento de tudo, sim ou não? Vocês sabem que tudo um dia fica, tudo um dia acaba. Por isso é que nós devemos lutar mais pela salvação. Nós podemos perder tudo, pessoal. Eu posso perder tudo. Podem tirar de mim o que quiserem. Eu posso perder tudo, absolutamente tudo. Mas tem uma coisa que eu não vou abrir mão e eu não vou aceitar que ninguém tire isso de mim. O que é? A salvação. A salvação. Isso aí, eu não abro mão e eu não troco. Eu não troco. Eu não troco. Sabe, houve uma vez que a minha filha estava incomodada, senti vontade, sabe, de tirar a dor dela, eu sentir a dor que ela estava sentindo, porque ela era apenas uma criança, ela não conseguia falar o que estava sentindo, mas eu senti ela gemendo. Eu queria tanto que aquela dor estivesse em mim e a minha filha ficasse livre. Isso é na dor, mas salvação, eu não abro mão, não. Salvação, eu não abro mão. Eu não abro mão. Eu não troco a minha salvação por nada. Ó, não tem isso, é esposa, é filha, nada disso. Salvação é precioso demais. A salvação é preciosa demais para ser lançada fora, para ser jogada fora, ou para ser trocada, para ser negociada. Nós não podemos negociar, nós não podemos, não. Se tiver, olha, se tiver que perder tudo, eu até perca, mas ninguém vai tirar a salvação de mim. Você vê, por causa da salvação, Daniel estava disposto até a ser comido pelos leões. Mas vê se ele abriu a mão da salvação dele. Ele não abriu. Ele não abriu mão da sua salvação. Rei, faça comigo o que você quiser. Pode até lançar o meu corpo na cova dos leões, ser destruído pelos leões, mas eu não vou abrir mão do meu Deus, por nada. Eu não troco o meu Deus por nada nessa vida. Sadraque, Mesaque, Abidnego, veja como eles reagiram também. Como eles reagiram? Eles estavam dispostos a serem lançados, serem queimados vivos, mas eles não abriram mão. Nós podemos ser queimados vivos, porém, nós não vamos abrir mão da nossa salvação, abrir mão do nosso Deus, jamais. Você vê como a salvação é tão importante. Mas então, qual é o fundamento da salvação? É a visão que a pessoa tem em relação a Deus. O fundamento da salvação é a visão que a pessoa tem em relação a Deus. Então, qual é a sua visão em relação a Deus? É isso que faz você ser salvo ou não. Você pode perder a sua salvação, como ganhá-la, mas depende da visão que você tem em relação a Deus. Você vê, por que eles estavam dispostos até a serem queimados vivos e não abriam mão? Era a visão que eles tinham de Deus.
Mas eles eram os únicos judeus que estavam ali? Hein? Não. Todos os outros judeus que tinham o mesmo conhecimento que aqueles 3 jovens tinham, os outros todos se ajoelharam diante da estátua. Tiveram medo de morrer queimado. Então se ajoelharam, caíram de joelhos diante da estátua. Por quê? Essa era a visão que eles tinham em relação a Deus. Mas aqueles 3, eles tinham uma visão completamente diferente. Veja como a própria visão em si influencia até mesmo na salvação. É o que eu falei para os obreiros no domingo. Como é que você me vê? Como é que você me vê? Qual é a sua visão em relação a mim? Hein? Qual é a sua visão em relação a mim? Sabe o que a Bíblia diz? Vamos ver. Olha só. Olha só. Diz assim, no versículo 33, Lucas 11, 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em um lugar escondido, nem debaixo de alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Bem, ele primeiro fala que tudo aquilo que é luz deve ser colocado aonde? Onde é que as lâmpadas estão? Em cima. Para que todo mundo consiga ver a lâmpada, é ou não é? Por que as lâmpadas não estão escondidas? Porque o lugar da luz não é para ficar escondido. A luz é para que brilhe. A luz tem que brilhar. É necessário que ela brilhe, ela tem que brilhar. Então a luz brilha e tem que ficar num lugar alto. O lugar da luz não é embaixo, é onde? É em cima. Eu não sei, estão pegando o espírito? O lugar da luz não é embaixo. O lugar da luz é em cima, é no alto. Isso te faz lembrar alguma coisa? Te faz lembrar alguma coisa? Como a palavra de Deus é gostosa. Hein? Estarei sempre por cima e não por baixo. Sereis cabeça e não. Mas quem são essa luz? Quem é essa luz? Hein? Quando é que a pessoa passa a ser luz? Você viu aí Jesus falando que o lugar de uma luz é em cima e não é embaixo, e não é num lugar escondido, não pode ser num lugar escondido, não. O lugar da luz é no alto, para que todo mundo possa ver. Todo mundo tem que ver. Então você vê como as coisas batem, mas então, quem é essa luz? Ou seja, quando é que a vida da pessoa passa a ser a luz? A Bíblia responde no versículo 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Como é que é? O que é necessário então para que eu seja uma luz? Eu tenho que ter o quê? Bons olhos. Para que eu seja essa luz, eu tenho que ter bons olhos. Porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. E se o seu corpo é luminoso, onde é que você tem que estar? Embaixo ou em cima? Qual é o lugar daqueles que são luminosos? É no alto, não embaixo. É cabeça, não é cauda. É cabeça, não é cauda. Só que isso só é possível se os seus olhos forem bons. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado, será luz. Toda a sua vida será luz.
Se os seus olhos forem bons. O que isso quer dizer? Os olhos bons. Olhos bons é ter visão de Deus. É você ter a mesma visão de Deus. É a visão de Deus que ilumina a nossa vida. É a visão de Deus que ilumina os nossos caminhos. É a visão de Deus que faz com que a nossa vida seja luz. Porque também diz aqui, olha, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Ficará em trevas. Como assim, bispo? Olhos maus é visão do diabo. É a forma como você vê. Agora, o mais triste mesmo nessa história é que nós temos muitas pessoas dentro da igreja que ainda têm visão, têm maus olhos. Ou seja, elas estão dentro da igreja, mas ainda veem as coisas como as pessoas que estão aonde? Que estão lá fora. Você veja, para as pessoas que estão lá fora, quem nós somos? Qual é a visão que eles têm em relação a nós? As pessoas que estão lá fora, qual é a visão que eles têm em relação a nós? Nós somos o quê? Ladrões, enganadores, mentirosos. Olha, todos os nomes possíveis. Todos os nomes possíveis. Mas essa é a visão das pessoas que estão lá fora. É a visão deles. Para eles, pessoal, nós somos ladrões. Para eles, é tudo mentira. O diabo lhes faz ver isso. Olha, isso aí é tudo mentira. Não é verdade. Nada do que nós falamos é verdade. Nós somos bruxos, nós somos feiticeiros, nós somos enganadores. Outros dizem que nós somos mágicos. Eu não é. Outros dizem que nós fizemos lavagem cerebral a vocês. Outros dizem que nós hipnotizamos vocês. Essa é a visão deles lá fora. E o que acontece por causa dessa visão? Todo o seu corpo é o quê? Como é que é a vida dessas pessoas? Hein? Tudo que eu tocasse, pessoal, era desgraça, era miséria. Tudo que eu tocasse era miséria. Foi assim que eu entrei na igreja. 3 dias antes de entrar na igreja, eu peguei na pistola, eu quis me matar. Eu tentei um suicídio. É uma história que um dia depois eu vou contar para vocês. Mas olha, devido à visão que eu tinha, aquela era a vida que eu apresentava, por causa da visão que eu tinha. Veja como tudo gira em torno da visão que nós temos das coisas. Hein? Você vê, até mesmo os problemas que vêm para a nossa vida, dependendo da visão que você tem, existem problemas que vêm para catapultar você. Vêm para empurrar você. Vêm para levantar você. Tem problemas que vêm para fazer revolução na sua vida. Foram os problemas que fizeram revolução. Se não existisse um Golias, hoje em dia vocês podiam ouvir falar de Davi? Não, vamos lá ser sinceros. Hoje vocês podiam ouvir falar de Davi? Veja como Golias foi fundamental para que Davi aparecesse. Hein? Quem poderia ter conhecido Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem poderia ouvir falar desses 3 homens se não aparecesse uma fornalha? Hein? Se não aparecesse aquela fornalha de fogo? Toda pessoa que tem visão de Deus, ela olha para o problema e faz do problema uma oportunidade. Uma oportunidade. Ela é luz. Presta atenção, olhe para mim, olha aqui, olhe para mim, porque o que eu vou falar é forte demais.
Você não precisa encontrar a pessoa certa. Você que tem que ser a pessoa certa. Você que tem que ser a pessoa certa. Não é, eu tenho que encontrar o lugar certo. Eu tenho que encontrar emprego certo. Eu tenho que encontrar a pessoa certa. Eu tenho que encontrar... Quem falou? É você que tem que ser a pessoa certa. É você. O que é ser a pessoa certa? Ser a pessoa certa é ser iluminado. Onde você vai? Se tiver trevas, onde você vai, tudo é iluminado. E se é iluminado, aparece ou não aparece? Rebenta ou não rebenta? Anda ou não anda? Então depende de quem? É de você. É de você. Quantas pessoas vivem reclamando, se queixando, o Beltrano, o Cicrano, o meu problema é esse, a minha empresa não anda por culpa daquele, o meu casamento, o meu marido é isso, o meu marido é assado, a minha esposa é cozida, não é por aí. Você é a pessoa certa? Hein? Você é a pessoa certa? Você tem essa visão? Os seus olhos são bons ou são maus? Porque se os seus olhos são bons, você é a pessoa certa. A pessoa certa, ela não cria problemas. A pessoa certa, ela tem bons olhos. Bons olhos é assim, o chefe passou por você e não cumprimentou. Não, bons olhos, não, o chefe passou, não cumprimentou porque ele talvez está distraído, está cheio de problema. Mas quem tem maus olhos o quê? Está achado, não cumprimenta. Agora é assim, só porque é chefe já não pode mais cumprimentar. Ainda ontem que foi promovido, hoje já não quer mais cumprimentar. Pô, aí já começa a reclamar, aí fala com esse, aí fala com aquele, daqui a pouco se levanta uma fofoca, o chefe vai ouvir. Quem foi que falou isso? É a fulana, pronto, problema para você. É trevas. É trevas. A mulher, quando tem maus olhos, só porque o marido não lhe ligou durante o dia todo, tem amante, aí já começa a briga. Vai perder o seu marido. Vai perder o seu marido. Está entendendo? Maus olhos é assim, maus olhos cria problemas onde não tem. Dá para trabalhar em trevas? Será que você consegue trabalhar onde está tudo escuro? Não, ninguém consegue trabalhar onde está tudo escuro. Por quê, bispo? Ela não está vendo. Então, quantos de vocês não estão vendo a saída, não estão vendo a solução? Você está a passar por um problema, você não está conseguindo ver a solução, você não está conseguindo ver a saída, por que você não está conseguindo ver? Com tantos propósitos que nós temos aqui na igreja, você ainda não vê a saída? Hein? Puxa vida, segunda-feira pela vida financeira, terça-feira pela saúde, quarta-feira vida espiritual, quinta-feira estamos clamando pela família, sexta-feira é a batalha para arrancar a bruxaria, quebrar a bruxaria. Você ainda me aparece e diz que não tem solução para o seu problema? Está fazendo o que na igreja? Está fazendo o que na igreja? Mas bispo, o meu problema, será que Deus muda mesmo? Eu não acabei de vos falar aqui agora que eu era uma pessoa endemoniada, que eu era uma pessoa problemática? Mudou a minha vida, não pode mudar a sua? Por que então? Por que não pode mudar a sua? O que eu tenho que você não tem? Será que Deus faz separação de pessoas? Ele se importa com uns e não se importa com outros? Não. Então onde está o problema? O problema está na sua visão. Está na sua visão. Está na sua visão. Quando a pessoa está na igreja e não leva as coisas sérias, sabe o que acontece? O tempo vai passando, ela continua do mesmo jeito.
Não adianta. Eu já atendi inúmeras pessoas, quando eu atendo, falo assim, olha, bispo, eu estou há tanto tempo na igreja e até agora a minha vida não muda. Mas filha, você está mesmo há esse tempo todo? Não estou. Quando você vai saber, não está nem um dia na igreja. Como assim? Todas as pessoas que deram testemunhos de transformação de vida, quando eu falo transformação de vida, estou falando bênçãos na totalidade. Todas as pessoas que deram testemunho de transformação de vida, elas sempre dizem assim, entrei na igreja, mas quando eu peguei firme, quando eu decidi me entregar para Jesus, é a partir dali que a vida começa a mudar. Ou seja, é o momento que a visão da pessoa muda em relação a Deus. Por que muitos de vocês têm problema no casamento? É a visão que você tem em relação ao casamento. Você prioriza mais o trabalho do que a sua esposa? Como é que você não vai ter problemas no casamento? Você prioriza mais o trabalho do que o seu marido? Como é que você não vai ter problemas no casamento? Hein? Você não vê ele como prioridade? Tem outras prioridades. Claro que você vai ter problema, mas isso é a visão que você tem em relação ao casamento. O dia que a sua visão mudar em relação ao casamento, a sua maneira de agir no seu casamento vai mudar. E automaticamente a situação também vai mudar. Tudo é o quê? É a visão que você tem. Se os seus olhos forem bons, toda a sua vida será iluminada. Toda a sua vida será luz. São os seus olhos. Já ouviram às vezes a pessoa elogia, né? Puxa, tá bonita. Ela diz, não, querida, são os seus olhos. Quem já ouviu? Puxa vida, você tá bonita, hein? Não, querida, são seus olhos. Olha, olhos bons vê tudo o quê? Tudo bom. Vê tudo bom. Bispo, mas a minha empresa está caindo. Está caindo o quê? Você tem um Deus. Se os seus olhos forem bons, toda a sua vida será luz. Porém, se os seus olhos forem maus, toda a sua vida será trevas. E quão grandes são as trevas? É por isso que você sofre. Aquilo que se reflete na sua vida, as pessoas só veem o diabo. As pessoas não conseguem vê-lo, só veem o diabo agindo, o diabo agindo. Tem pessoas que todos os dias só falam do que o diabo fez. Só do que o diabo fez. Quando ela vem para abrir a boca, só testemunhando o que o diabo fez. Quando é que você vai falar do que Deus fez? Até parece que o diabo é mais poderoso do que Deus. Mas por que o diabo tem prevalecido na sua vida? É a visão que você tem. É a visão que você tem. É por isso que nós não podemos aceitar mais isso. Deus tem que mudar a sua visão. Você tem que mudar a sua visão. A partir do momento que você olha para uma oportunidade como essa, com bons olhos, você fala, nessa não passa. É agora ou nunca. Mas se você olhar com os maus olhos, todas as oportunidades vão passando. Tem pessoas que estão há tanto tempo na igreja e todas as oportunidades para resolver o problema dela foram passando assim diante dela e ela não fez absolutamente nada. Quantos cegos havia em Jericó? E quantos cegos Jesus curou? Hein? Você pensa, foram todos os doentes daquela época que Jesus curou? Lê na Bíblia. Há uma passagem que fala que Jesus foi para um lugar que estava cheio de doentes, mas lotados de coxos, cegos, paralíticos, cheio, estava lá cheio, estavam diante do tanque, o tanque de Betsaida. Eles esperavam, a história diz que vinha um anjo, movia as águas e o primeiro que descesse ficava curado. Então havia muita gente ali esperando por uma oportunidade. E Jesus apareceu lá, passando por todo mundo, e nenhum sequer. O único que foi curado é um paralítico.
Ele, no meio de doente, olha, Jesus andando com aquela multidão, um monte de gente deitado, com licença, dê-me licença, faz favor, dê-me licença, dê-me licença, dê-me licença, e os doentes lá olhando para Jesus. Com licença, xiii. Com licença, xiii. E Jesus passando no meio dele, e até tocava neles. Tocava até neles. E chegou aí, pronto, olhou para aquele homem que estava ali deitado, Jesus falou para ele, ei, psh, tudo bem? Quer ficar curado? Jesus é muito bom. Olha, eu queria muito que vocês entendessem esse Deus. Aí você pergunta, mas bispo, quem falou para os doentes? Alguém tinha que falar para os doentes que esse homem cura. A fama de Jesus já estava ali. A fama de Jesus já tinha percorrido. No domingo falei sobre o cego. O cego viu Jesus. Viu Jesus. Apenas ouviu passos, ouviu um monte de caminhadas. Aí, peraí, o que está acontecendo? Estou ouvindo muitas pessoas, o que está acontecendo? Olha, é Jesus. O quê? É Jesus. Jesus! Começou logo a gritar, ele não queria que a oportunidade passasse. Ele não queria que a chance passasse. E Jesus estava ali no meio daqueles doentes, nenhum doente sequer se pronunciou. Sabe o que Jesus teve que fazer? Provocar a ação deles, provocar a visão deles, para ver se eles mudassem de visão, para ver se eles mudassem de atitude. Chegou para o doente mais antigo que estava ali. Há 30 e tal anos que estava ali, deitado naquela cama. Ei, quer ficar curado? Você quer ficar curado? Sabe o que aquele paralítico falou para Jesus? Ah, Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Você vê, a cura estava ali em pessoa, Jesus estava ali. Olha a visão, ele, em vez de olhar para Jesus para curá-lo, ele estava olhando para onde? Para o tanque. A visão dele estava no tanque. Ô homem, esse que fala com você é a própria cura. Fala, quero. Jesus perguntou, queres? Ei, psh, quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Levanta-te, toma a tua cama e anda, vai embora. Agora, sabe o que aconteceu? Todos os doentes viram aquele homem se levantando. Lê essa passagem na Bíblia, vê se houve alguém que tomou uma atitude para que fosse o segundo a ser curado. Não, todos os outros doentes ficaram olhando o outro que se levantou andando e nenhum tomou atitude. Sabe o que Jesus fez? Com licença, com licença, com licença, foi-se embora e deixou todos eles lá. Deixou eles do mesmo jeito que quer, que encontrou. Está rindo? Olha, esses doentes é você. Há quanto tempo você está aqui conosco? Olha para a sua vida. Há quanto tempo você está aqui conosco? Olhe para a sua vida. Até quando você vai continuar nessa visão? Puxa, próximo de Jesus sofrendo. Próximo de Jesus sofrendo. Não, bispo. Eu quero mudar a minha visão. Deus tem que fazer alguma coisa na minha vida. Se você diz isso, então fique de pé.